Olá, como que vão? Turma 53 do Básico, Edilarion, Neuza, como que vocês estão? Espero que estejam bem, cumprindo a quarentena, né? Eu também estou aqui em casa já há mais de 30 dias, né? Faço parte do grupo de risco, então a gente não pode brincar, ok? Então hoje nós estamos fazendo este vídeo para falarmos de parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 11 dos Três Reinos. Antes de vocês seguirem assistindo o vídeo, seria interessante que vocês dessem uma lida nestas questões do capítulo 11, que vai da pergunta da questão 585 até 613. É um pouco extensa, mas é muito interessante, né, nós sabermos, entendermos de nós, seres humanos, enquanto encarnados, vivendo num planeta que contém os outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal, que numa certa classificação nós, como corpos físicos, pertencemos ao reino animal, né? E o nosso espírito é o ser inteligente do universo, é a parte inteligente do universo. Lembrando que no universo existem três elementos: a matéria, o espírito e Deus. Deus não é espírito nem matéria, está longe das nossas compreensões. O espírito não é matéria, né? E a matéria não é espírito. Então, para nós entendermos, tem essas questões, e assim que vocês derem esta lida, a gente dá uma continuidade aqui no que a gente preparou sobre os três reinos, ok? Então, já que vocês leram, espero que sim, eu gostaria de começar com a questão 29 do Livro dos Espíritos, aliás, a 30, desculpe, onde Kardec pergunta o seguinte: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? A resposta do plano espiritual superior é o seguinte: é proveniente de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, existe, segundo os estudos trazidos até da espiritualidade, o fluido cósmico universal. E desta matéria primordial surge tudo o que existe dentro do universo, ok? Então, e aí a gente começa especificamente no nosso capítulo falando um pouco sobre os vegetais, né? Então eu assinalei, não dá para ver todas as questões nesse espaço de tempo que nós vamos ter aqui no vídeo, mas eu assinalei algumas que chamam mais a atenção para o nosso estudo, né? Kardec pergunta na 586: tem as plantas consciências de que existem? Resposta: não, pois que elas não pensam, só têm vida orgânica. Então, a matéria do vegetal, ela só possui a vida orgânica, ela não tem uma vida dita, vamos dizer, espiritual, alma, ou alguma coisa que a gente possa definir como além da matéria, né? Então, com isto, numa das questões adiante, ver se elas têm sentimentos, né, quando elas são cortadas, né, ou são podadas, né? Não, porque elas têm uma conexão apenas material. Numa das questões na 590, que Kardec pergunta se elas têm uma espécie de inteligência instintiva, e eles explicam que há uma espécie de instinto, mas voltado para a matéria, né? Faz parte da formação do vegetal algumas características, né? Como algumas que a gente sabe quando a gente estudou lá atrás, um pouco de botânica na escola, né? De que as plantas elas sempre crescem para cima e em direção à luz, né? Se você tem uma planta que você direciona ela, o crescimento dela para a sombra, ela vai se voltar para a fonte de claridade, ok? Isso faz parte de um instinto da matéria, né? As raízes vão procurar sempre se estender
sobre o solo para buscar os elementos nutritivos para o crescimento da planta. Então, a planta não tem uma inteligência, e esse instinto, como aqui Kardec questiona, é um instinto tão somente da matéria, da propriedade física do próprio vegetal, ok? Ele te pergunta se nos planos mais evoluídos, se nos orbes mais adiantados que o nosso, os vegetais são mais adiantados. São. Diz que tudo é mais perfeito nos planos mais avançados, né? Inclusive no plano espiritual nós temos a noção de que tudo o que acontece aqui, de tudo que existe em nosso torno, é uma cópia na realidade do que temos no plano espiritual, certo? Só que é uma cópia mais imperfeita, que lá é tudo mais evoluído, mais quintessenciado, a matéria é mais sutil, né? E o que deve acontecer, embora em estado mais bruto, mas mais sutil do que na Terra, em planetas, em órbes mais avançados, né? Diante de uma questão que Kardec coloca, os espíritos colocam que na natureza, tudo na natureza é transição. Isso é um conceito muito importante porque nós vamos estudar daqui a pouco, né? As coisas, elas não se assemelham umas às outras, no entanto, todas se prendem umas às outras, né? Vocês já devem ter ouvido falar, é atribuído a Leon Denis, o contemporâneo de Kardec, e após um pouco ele, um dos filósofos dentro da doutrina espírita, é atribuído a ele aquelas frases que diz que o espírito dorme no mineral, desperta, acorda no vegetal, se move no animal, né? E cria vida no ser humano, né? É um pouco isto que aqui fala, onde há um encadeamento dentro da natureza, que as coisas entre si não se assemelham, né? O vegetal não se assemelha com o mineral, o animal não se assemelha com o vegetal, o homem não se assemelha, a não ser em alguns aspectos que nós vamos ver com o animal, mas tudo, embora não tenha semelhança, tudo se prende numa certa cadeia, né? Porque na natureza nada há que dê salto, tudo se encadeia de uma forma divinamente planejada, né? E aí, passando um pouco do reino vegetal para o animal, né? Ele pergunta: pode-se dizer que os animais só trabalham com o instinto, né? Aí eles dizem: a verdade é que a maioria dos animais domina o instinto, porém, eles têm uma certa inteligência, uma inteligência instintiva, porém muito limitada, né? Nós temos sempre aprendido que o que diferencia o ser humano do animal, né, é que o ser humano tem o livre-arbítrio e que o diferencia, né? Porque a inteligência o animal também o tem. É um processo evolutivo do princípio vital que está presente dentro dos animais, né? E há esse encadeamento de evolução deste princípio vital latente que existe em todos os reinos inferiores e muito mais fortemente no próprio animal, né? E aí nós vamos ver aí nas questões que eles perguntam se os animais têm alguma forma de linguagem, não como nós a conhecemos, é evidente, né? Nós conhecemos muito nos nossos animais domésticos o uau-uau, o miau-miau, né? Que para entre eles há uma significação que, segundo a espiritualidade, é muito mais ampla do que nós simplesmente possamos compreender ou entender, certo? E aqui na 595 vem exatamente a questão que Kardec propõe se os animais gozam de um livre-arbítrio, né?
para a prática dos seus atos. E aí, sim, há uma certa liberdade, mas é uma liberdade de ação muito limitada, né? Que é de acordo com o princípio instintivo e inteligente do próprio animal, né? Não é uma liberdade de escolha entre como o ser humano tem, inclusive de fazer o que é certo e do que é errado. Né? Ele pode saber que é errado fazer. O animal está mais preso a seus instintos de defesa, de sobrevivência, de alimentação, e neste aspecto que envolve o animal, ele tem um certo momento de escolha do que ele pretende, né? Aí na 597 ele diz o seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. Diferentemente dos reinos minerais e vegetais, né? No animal já há um princípio vital inteligente que, em desencarnando a parte física, esse elemento sobrevive. Ele permanece. Contudo, segundo os estudos e o que aqui está, não há, como no ser humano, a individualização deste princípio vital existente após a matéria. Né? Então, aí na pergunta 599, a alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal que encarne? Não, pois lhe falta exatamente o livre-arbítrio mais amplo, né, que todos os seres humanos possuem. Então, o animal não tem essa condição de consciência própria, de consciência de escolha, né? É mais instintiva, né? Os animais estão sujeitos como um homem a uma lei progressiva? Sim, daí que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Mas como ele explica aqui, não deixam de ser animais, tá? De uma forma mais evoluída do que o que nós conhecemos, mas ainda assim animais sem as condições primordiais que regem o espírito do ser humano, certo? E na sequência aqui, os animais progridem como o homem, ou por ato da própria vontade ou por força das coisas. Pela força das coisas, pois que os animais não têm essa vontade, esse livre-arbítrio, né? Na sequência, desculpe, aqui me perdi um pouquinho, na questão 604, e aqui que eu quero me atentar um pouco às nossas reflexões da evolução do ser humano, que diz assim: tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Né? Tudo na natureza é encadeado e tem uma ligação. Para tanto, nós vamos pegar aqui, depois vocês confirmem, eu vou ler um trecho do livro A Gênese, de Kardec, ok? No capítulo, na parte de uronografia geral, que é um capítulo ditado pelo espírito de Galileu, e o médium é o Camille Flammarion, que era um astrônomo ao tempo de Kardec. Camille Flammarion, inclusive, era o diretor do Observatório de Paris, né? E em um trecho interessante que fala sobre a criação universal, ele nos diz o seguinte. Vamos ler com calma, né? E depois vocês leiam esse trecho para as nossas reflexões. Não posso dar senão um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões
embora me seja permitido aprofundá-las. Isso é Galileu dizendo. Há aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer, mas que são humildes diante de Deus, direi suplicando-lhes não basear nenhum sistema prematuro sobre estas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Entre estes seres inferiores, os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade, e é somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda é um pouco complexo para nós entendermos tudo isso, mas segundo o que nós temos estudado e a doutrina nos ensina, que há um princípio vital oriundo do fluido cósmico, da matéria primitiva, que se elabora lentamente através de épocas que nós nem conseguimos imaginar, mais do que milênios, né? Pelos reinos inferiores da natureza. Até que em dado momento, esse elemento primordial, esse elemento inteligente, ele é individualizado. E a partir daí nós somos espíritos, seres humanos. Né? Nós sabemos que pela ciência, os cientistas descobriram a formação, encontram lá os ossos dos antigos homens da caverna, os homens erectos, os homens habilis, né? Os homens daquela época com estudos sobre a dimensão do crânio, né? E conhece também os primatas, os macacos, né? As diversas formas dos primatas. Só que até hoje eles procuram aquele elo perdido entre a evolução do reino animal para o reino hominal. Isso não vão encontrar porque até, segundo o próprio Edgar Armand, na nossa apostila, ela ali na formação das raças-mães, né, determina que esta transformação não se dá na matéria como nós a conhecemos, né, por estes elementos que a ciência estuda, mas se dá no plano espiritual. Então, nos primórdios da nossa humanidade, né, o ser humano era ainda quase que identificado como que um animal, né, dado a sua precariedade de conformação de inteligência, né? Na nossa apostila, nós vamos ler um trecho do capítulo As Raças Primitivas, né? Logo no começo da nossa apostila, onde, no item 2 desse capítulo, As Encarnações da Segunda Raça-Mãe, nós vamos ler um trecho aqui de que João Evangelista Espírito, ele em uma comunicação dada na Espanha, no século XIX, ele diz o seguinte, tá? Vamos ler esse trecho. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via, João falando, um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esse que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento da vontade da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou que comer. Após procurou uma companheira, juntou-se e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos do que o homem, coisa pouco mais do que um animal superior. E um pouco mais adiante,
João Evangelista vai dar uma descrição que eu agora perdi, que é a descrição física que ele dá a essa primeira humanidade, né? Era quase que como os primatas. Ele os descreve com braços alongados, praticamente quase que andando curvado, arrastando as mãos pelo chão, né, com as pernas arqueadas, os beiços sobressaltados, né, onde eles não comiam, eles devoravam. Né? Então, esta descrição de João Evangelista nos dá a noção desta transformação que se dá entre aquele princípio inteligente que se desenvolve nos seres inferiores, mormente no animal, para depois ser por Deus, da forma que nós ainda não conseguimos conceber, iluminado e individualizado, dando-lhe o conhecimento da consciência e do livre-arbítrio. Se nós voltarmos agora para o primeiro capítulo da Bíblia, a Gênese, nós vamos ver uma passagem que mostra um pouco esta questão da formação espiritual nossa como o ser evoluído deste princípio vital e inteligente, né? Deus, no paraíso, lá no Éden, diz a Adão e Eva, depois de criados, que eles podiam comer de todos os frutos das árvores presentes no Éden. Porém, não de uma determinada árvore, né? Qual é o fruto que eles foram proibidos, né? Infelizmente, né, os nossos passados religiosos nos iludiram, nós mesmos, né, de que esse fruto era a maçã. Com uma ideia de que o fruto da maçã, né, significava comer o fruto proibido, que era o fruto do pecado original, que seria mais questões relacionadas a sexo, né? As nossas moralidades anteriores estavam muito baixas ainda, né? Que não tem nada a ver. Na Bíblia não está escrito nada de macieira ou de fruto da maçã. A árvore descrita da qual Deus falou para eles não comerem era a árvore da ciência, a árvore do saber, a árvore do bem e do mal. Procurem lá na Bíblia, primeiro capítulo de Gênesis, né, sobre o fruto proibido. O que quer dizer esta árvore, este fruto? Porque o homem, o ser humano, na simbologia que nos traz Moisés, a ele é atribuída os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A simbologia que ele traz é de que o homem vivia no paraíso porque era ignorante do que era certo e errado, do bem e do mal, né? Nos parece que a ignorância nos traz a verdadeira felicidade. Não tem com o que se preocupar e agir despreocupadamente nos traz a felicidade. Mas a partir do momento que come o fruto do saber, da ciência, do bem e do mal, nós passamos a ter livre-arbítrio e com ele responsabilidade. E com responsabilidade a felicidade do paraíso some, né? Na realidade, é isso o nosso processo evolutivo, né? Nós passamos a ter responsabilidade pelo nosso crescimento. Tanto é que está lá, né? Ireis comer com o suor dos seus rostos, né? Trabalhando, edificando o nosso próprio processo evolutivo. Então, dentro do nosso tema, da nossa apostila, né? Que falam dos 3 reinos, da qual o hominal nós acabamos de dar uma pincelada da origem do ser humano, que diferencia. Veja, o que diz Galileu ali no livro A Gênese de Kardec, né, que a gente evolui, o princípio
o princípio vital, o princípio inteligente evolui e só se individualiza e adquire consciência no reino hominal, não quer dizer que nós possamos ter uma identificação de que no passado nós tenhamos sido alguma espécie de animal, um leão, uma raposa, uma cobra, né? Às vezes até nós podemos dizer que existem muitos espíritos de porco, né? A gente usa algumas expressões de identificações animais, né? O cara é esperto como uma raposa, é traiçoeiro como uma serpente, né? Mas são características de qualidades do ser humano, mas não que os identifique com um processo de evolução. Antes dessa individualização, nós não éramos espíritos humanos, né? Só a partir daí que conta-nos como humanidade, né? Há uma pergunta aqui interessante, né? Parece assim que se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? É a pergunta de Kardec. Já não dissemos, dizem os espíritos, que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nestes seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório para a germinação. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro e capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, né? Uma outra forma de dizer a forma simbólica que está na própria Bíblia, né? Uma questão que algumas pessoas, eu espero que dentro da nossa doutrina ninguém questione isso, mas algumas seitas religiosas, mormente lá na Índia, eles têm um entendimento diferente dessa questão, sobre a metempsicose. O que é a metempsicose? É a possibilidade, segundo uma determinada teoria, de que um ser humano possa um dia reencarnar no corpo de um animal, né? E a respeito dessa questão que se encontra no final desse nosso capítulo, né? Na questão 612, Kardec pergunta: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Aí a resposta: isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente, né? Ou seja, não há como num processo evolutivo nós voltarmos atrás. E entendendo que, enquanto que no animal não há um princípio individualizado dessa inteligência, desse princípio vital, no homem já se encontra, seria o mesmo que dizer que o animal passasse a ter a compreensão, a consciência do seu próprio eu e o que é certo, o que é errado, e que isso não existe no reino animal. Então, as teorias de mente-psicose, embora adotadas um pouco lá em algumas seitas na Índia, e aí eu não sei se em outras regiões da Asiática aceitam também, não existe essa possibilidade. O espírito é um processo evolutivo constante. Quanto muito ele pode estacionar em algum patamar por algum determinado tempo, mas sem voltar atrás, ok? Então, meus queridos, Neuza, esta é uma forma com que eu encontrei para a gente abordar esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica assim, eu fico aberto para vocês fazerem suas colocações, perguntas de alguma dúvida que possa ter surgido. Deixo aqui então o meu contato, meu celular é 11 9 87 14 0287, né? Que vocês podem me contatar ou diretamente pelo telefone
ou pelo WhatsApp. E o meu e-mail é joexótico. Essa palavra exótico não é escrita com X, como no dicionário, no meu caso é com S. Então, joexótico@gmail.com, tá? Vocês fiquem à vontade para transmitir alguma ideia, algum comentário sobre a matéria que nós vimos hoje, né? Algum questionamento que possa ter surgido, alguma dúvida, né? E também alguma sugestão para a gente melhorar essa nossa relação durante a quarentena, tá ok, queridos? Fiquem com Deus, se cuidem, até uma próxima ocasião. Um abraço a todos.